paz do Senhor. Que bom estar aqui outra vez. É sempre bom estar em São Luís. É uma grande ideia estar em São Luís. Eu estou um pouco rouca, mas o Senhor vai falar conosco, amém? Ele tem uma palavra para nós aqui hoje e eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Ele tem falado comigo, muito mesmo na minha vida, na vida da minha igreja. O título dessa mensagem é Somos Todos Profetas. Dá para você repetir isso? Somos todos profetas. Eu creio que vamos ter aqui os PowerPoints aí atrás para você acompanhar comigo. Mas eu queria começar dizendo que, com a chegada do Espírito Santo, foi inaugurada uma nova fase na Terra. Amém? As coisas mudaram, uma nova dinâmica aconteceu de acordo com o plano de Deus. Então, nós precisamos nos atualizar a essa nova dinâmica, que já está em operação há 2000 anos e pouco, né? Os profetas do Antigo Testamento, que nós conhecemos bem, falem aí alguns deles. Jeremias, Isaías, Joel, Ezequiel. Esses profetas, Samuel, não é? Eles todos foram chamados por Deus para uma fase especial na terra, especialmente para ministrarem a Israel, porque Israel estava sendo chamado por Deus para ser a nação de Deus, né? E também para estabelecer o reino de Deus na terra, de forma que todas as outras nações pudessem conhecer a Deus, porque imperava na época um paganismo em todo o mundo. Adoravam o sol, a lua, animais, as árvores, etc. E Deus queria se manifestar, e Ele chamou profetas, e Ele falava diretamente com eles. O Espírito Santo vinha temporariamente sobre eles e lhes comunicava as palavras de Deus, certo? Só que a morte de Cristo, quando Jesus veio, morrendo na cruz por nós, Ele abriu um novo caminho, um novo momento, um novo tipo de relacionamento com Deus. Então, eu queria ler com vocês aí em Mateus 27, versículos 50 a 52. Mas em Mateus 27, de 50 a 52, diz assim: quando Jesus clamou novamente em alta voz, Ele estava lá na cruz, né? Ele entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se. O que aconteceu? A terra tremeu. As rochas se partiram. Os túmulos se abriram. E os corpos de muitos santos que haviam adormecido foram ressuscitados. A coisa mais importante que aconteceu aí foi que o véu se rasgou. Posso ouvir o amém? Este véu, ele mantinha uma separação entre Deus e os homens. Só podia entrar ali uma vez por ano um levita consagrado para falar com Deus, para ouvir a Deus. E quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou. Amém? Então o que aconteceu? Esse véu que nos separava, pode mudar, vai mudando aí. Quem estiver me acompanhando, vai mudando o PowerPoint. O véu do santuário que nos separava foi rasgado e abriu assim um novo momento na vida da igreja. Em seguida, o que aconteceu é que Jesus começou a administrar o tabernáculo lá no céu. O livro de Hebreus 9, 7 a 8 diz assim: apenas o sumo sacerdote entrava na segunda sala, e apenas uma vez por ano, e nunca sem sangue, que ele oferecia por si mesmo.
e também pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Através deste arranjo, o Espírito Santo estava mostrando, veja bem, que o caminho para o lugar santíssimo ainda não havia sido revelado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. E onde esses foram perdoados, não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, já que temos confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, pelo véu do seu corpo, nós temos confiança agora. Amém? Pode falar para alguém que está do seu lado aí? Você pode ter confiança agora de entrar no lugar santo. Pode falar para alguém que está aí do seu lado. A confiança, a liberdade. O Senhor fez isso. Jesus não apenas nos salvou. É importante que você entenda isso. Jesus não apenas nos salvou do inferno, para que nós possamos estar com Ele no céu, mas Ele nos salvou para um novo relacionamento. Amém? Você se relaciona com Ele? Como está o seu relacionamento com Ele? Eu sei que você é salvo, mas isso não basta. Não é só isso. Não foi só para isso que Ele veio. Nós vamos viver com Ele eternamente. O relacionamento é eterno, é dinâmico. Assim como você se relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, com seus filhos. Amém? Posso ouvir um amém? Então, é algo diferente, é um tempo novo. Eu quero que você imagine, se você morasse, vivesse na terra, no tempo do Antigo Testamento, você não podia falar com Deus diretamente. Não havia essa possibilidade. Mas agora sim. Como é que você está aproveitando isso? A palavra de Deus diz ainda em Hebreus 4, 14 a 16, o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é esse? Jesus, que subiu ao céu. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente. Diga aí, eu vou me apegar. Firmemente. Amém? A fé que professamos. Então, se eu tenho fé, como diz aqui no texto, que agora Ele abriu esse caminho, e eu posso entrar ali, e eu posso me comunicar com Ele, e ouvi-lo, eu tenho que me apegar a essa fé. Eu tenho que ser firme, eu tenho que crer. Amém? Olha o que diz mais aí. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de ter empatia com as nossas fraquezas. Não, Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. E Ele tem empatia. E quando nós nos aproximamos dEle, mesmo na fraqueza, e eu diria, especialmente na fraqueza, Ele nos consola. Ele nos recebe. Ele entende. Você já se sentiu assim? Puxa, eu estou passando por essa situação, mas ninguém me compreende. Parece que ninguém me entende. Parece que eu estou sozinho aqui nesse mundo. Você já passou por isso? Pode encher. Obrigada. Então, todos aqui já passaram por isso, não é verdade? Todos nós. Desculpa, eu estou tendo uma assistência aqui fantástica. Obrigada. Então, veja só. Ele
compreende a tua fraqueza lá no profundo. Mesmo que, se você vai a um psicólogo, talvez ele ou ela não vai te entender. Talvez até nós, pastores, não vamos entender naquela profundidade. Mas Jesus, olha aí, Ele é capaz de ter empatia. Quer dizer que Ele compreende exatamente o que nós precisamos. Amém? Fala aí para quem está do seu lado, Ele te compreende. Você já pensou isso? Ele estava aqui como um ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele nunca pecou. Mas por isso Ele nos entende. Ele compreende a nossa situação. E diz assim: aproximemo-nos então do trono da graça, com confiança. Sabe, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi recebido ao céu, Ele se sentou num trono que está escrito graça ao redor dele inteirinho. Graça, 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 graça. Não é mais o trono da lei. Então, por causa disso, nós podemos chegar a Ele com confiança e vamos receber dele o quê? Está escrito aí: misericórdia e graça. Ele não vai nos repreender. Ele não vai chegar com a lei e dizer: ah, mas está escrito assim. Ele vai te compreender. Ele vai te perdoar. E Ele vai conversar com você. Eu não sei se você entrou aqui hoje e você se sente culpado de algo, ou se sente com o coração pesado por algo que você fez ou pensou, ou por algo que alguém fez contra você. O Senhor diz assim para você hoje: receba graça. Amém? Ele está dizendo: receba misericórdia. É isso que Ele tem para dar hoje. Ele vai voltar um dia, a Bíblia diz, lá para frente, lá no fim dos tempos, como juiz. Ele vai julgar o mundo. Mas agora, é isso que Ele tem para oferecer: graça e misericórdia. Então, como eu falei, desde então, pode mudar. Jesus administra o santuário celeste. Vocês estão entendendo? Mudou a dinâmica. Ele se assentou no trono da graça. O livro de Hebreus diz, capítulo 5, se não me engano, que agora Ele administra o santuário celeste. E Ele se tornou cabeça da igreja. Amém? Então, por causa disso, Ele pode oferecer essa graça. E Ele avisou seus discípulos: olha, vocês não saiam de Jerusalém antes de receberem uma promessa do Pai. O Pai e Ele conversaram antes dele vir ao mundo. E quando Ele veio, o Senhor, Deus Pai, disse assim: olha, quando você voltar para cá, nós vamos enviar o Espírito Santo. E eles não vão mais ficar sozinhos. Então, desde então, um novo relacionamento dinâmico com Deus foi iniciado, sem necessidade de um intercessor a não ser Cristo, sem barreiras, sem impedimentos, entrada aberta para o santuário de Deus. Imagina isso, meus queridos, minhas queridas. Vamos imaginar, se tivesse um lugar aqui na cidade, ou até no país, ou até fora do país, que você soubesse assim: ah, Jesus está sentado lá naquele trono, lá em Houston. Você pegava uma passagem e ia para lá, não ia não? Você economizava, você vendia o seu carro, você fazia o que fosse necessário. Ah, eu vou lá ver Jesus. Dá para entrar lá no santuário? Ah, eu faria. Nem que fosse lá no fim do mundo.
Só que não é necessário isso. Amém? Esse santuário se abre, preste atenção, a cada momento que você entra na presença dele e você fala, Jesus. Você clama pelo nome de Jesus. O santuário se abre e você entra. Ele está 24 horas aberto, todos os dias da semana. E lá vem Jesus. E ele fala, o que você precisa? O que é que você quer? E também ele te dá instruções para a sua vida, para a sua família. O santuário está aberto. Diga aí para quem está do seu lado. Quantas vezes você o visita por dia? Por semana? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu relacionamento? Acho que todo mundo concordou comigo aqui quando eu disse que se tivesse um santuário lá em Houston, você comprava uma passagem para ir ver Jesus lá. Isso vai acontecer no reinado de Cristo, no milênio. Ele vai ter o seu trono em Jerusalém. Amém? Só que nós vamos poder visitar lá todo o tempo. Nós vamos estar em um corpo glorificado que vai poder viajar por aí, da forma que Jesus viajava depois que ele ressuscitou. Mas agora está até mais fácil. Isso é graça. Posso ouvir um amém? O que você vai fazer com essa informação? Se eu fosse você, eu saía correndo daqui, ia lá para o quarto de oração. Mas ele também está presente na vida da igreja, na comunhão da igreja, né? Na comunhão das células, naquele momento em que nós estamos ali buscando a ele. Em João 16, Jesus avisou os seus discípulos de algo interessante. João 16, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e Ele nunca vos abandonará. Que coisa linda. Gente, veja só a promessa. Você não pode se sentir sozinho. Ele nunca vos abandonará. Aonde você estiver, sozinho ou não, você nunca estará sozinho. Ele é o Espírito Santo. O Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber porque não o procura nem o reconhece. Mas vocês sim, pois ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. O Espírito Santo chegou no dia de Pentecoste. Está lá em Atos 2, verdade? Vocês já conhecem aquela passagem. Ele inaugurou um novo tempo, uma nova fase. Está lá Atos 2, de 1 a 4. Prestem muita atenção. Vocês já conhecem o texto, mas há algo aqui que eu quero que vocês observem. Chegado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos. Fala aí de novo. Todos é? Todos. Não é todos. Amém? É todos. De repente veio de onde? Do céu. Um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram o que parecia línguas de fogo,
que se separaram e pousaram sobre cada um deles, ou seja, sobre todos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tanto judeus, está outro versículo aí, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Tem sempre gente que vai criticar, né? A operação do Espírito Santo. O que aconteceu é que quando aquele povo começou a perguntar o que significa isso, Pedro entendeu pelo Espírito Santo de Deus o que é que estava ocorrendo ali. E o Espírito Santo trouxe a ele a lembrança, a memória, a profecia de Ageu, né? E daí ele pregou uma pregação que ele nunca tinha pregado antes, baseada naquele versículo, Joel 2:28. Veja aí. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Se você estiver tendo muito sonho, talvez a idade esteja chegando, né? Não, estou só brincando. Mas o que ele está dizendo aqui, Joel estava dizendo isso 400 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir ao mundo. E ele está avisando que ia chegar um dia, nos últimos dias, que Deus ia derramar do seu próprio Espírito. Irmãos, entendam, por favor. Veio do céu, foi derramado, sem medida. O Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali aguardando, sobre todos os que creem. Para quê? Para que profetizassem. E o que aconteceu? Em seguida, todos começaram a profetizar em várias línguas, e as pessoas que estavam na cidade de Jerusalém começaram a escutar as profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. Pedro entendeu que este era o derramamento do Espírito Santo que estava acontecendo. Eu creio que ele foi surpreendido, né, com a possibilidade de que agora todos poderiam profetizar. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou indo por partes aqui. Nós vamos chegar lá no final. Eu quero que você comece a deixar o Espírito Santo encher o teu coração com essa verdade, que todos podem profetizar. Diga assim: eu posso profetizar. Isso aqui não é palavra de homens, não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui foi o que Pedro entendeu. O que aconteceu naquele dia, que os céus se abriram e o Espírito foi derramado sem medida para todos os cristãos. Uma porta foi aberta para todas as nações da terra, numa nova era profética.
Deus, no passado, chamou um profeta aqui, outro ali. Hoje, Ele chama todos a profetizarem. Não é para ter um dom e dizer, eu profetizo. Sabiam que eu sou um profeta? Não é para isso. É para quê? Para que as nações escutem. Para que todos saibam que Jesus está vivo, que Ele já veio, que Ele é o Salvador e que Ele salva todas as nações e que Ele vai regressar para buscar aqueles que confiam nele. O dom profético tem sido mal interpretado neste país mais do que em qualquer outro que eu conheça. Muita gente aqui acha que aquele profeta está ali no monte, está ali naquele lugar, naquela casinha, eu vou lá receber profecia. É um dom muito mal interpretado. E eu não estou desprezando essas pessoas, não. Deus pode estar usando-as. Mas o que a Bíblia me diz é que todos nós podemos agora, nessa era do Espírito Santo, profetizar. Com a chegada do Espírito, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as cidades, todos os municípios. Porque existe um novo tempo na terra e é a era do Espírito Santo. Vamos nos atualizar, gente. Fala assim para o seu irmão, vamos nos atualizar. Nós somos tão rápidos, não é? Em atualizar com o novo iPhone, com o novo o TikTok, com as novas mídias sociais. Mas algumas vezes estamos atrasados nas coisas espirituais. E nós temos que entender. Iniciou-se uma nova era profética na terra. Há 2000 anos, sobre a qual Joel profetizou. Por quê? Porque o desejo e o plano de Deus para a igreja é que nós sejamos um povo que ouve a sua voz lá no santuário, que está aberto, e traz a sua palavra viva aos outros. Agora eu vou dizer por quê. Para vocês, por que não existem tantos por aí profetizando? Sabe por que não? Porque são poucos os que entram no santuário. Você quer o dom profético? Você quer começar a profetizar? Entra no santuário todo dia. Está aberto para você. Este é o caminho. Quando fizermos isso, nós vamos ver que todos podem profetizar. E nós vamos encorajar pessoas. Nós vamos confortá-las. Nós vamos ser usados por Deus para libertá-las. Assim que a chegada do Espírito Santo trouxe um novo tipo de gente para essa terra. Um novo tipo de pessoas que caminharia sobre a terra, que eu chamo de os espirituais, os do santuário. Normalmente os chamamos de cristãos ou crentes, mas não é todo cristão e todo crente que vai ter essa experiência. Você precisa entrar no Santo dos Santos. Lembra que Davi falou? Davi falou assim, olha, é melhor... O que foi que ele falou? É melhor permanecer às portas. 1000 dias às portas da casa do Senhor. Eu não me lembro a tradução aqui em português. É 1000 dias, né, que ele fala. Exatamente. Ele tinha essa experiência
Ele vivia ali. Até quando ele estava na caverna de Adulão, a maioria dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu de lá, gente. De dentro da caverna. A maioria das cartas que Paulo escreveu foram de dentro de prisões. As profecias de Jeremias, a maioria, ele escreveu, Deus falou com ele, dentro das cavernas onde ele se escondia dos reis de Judá. E João, apóstolo, estava na ilha de Patmos, fazendo trabalhos forçados. E lá ele recebeu a maior revelação de todos os tempos, o livro do Apocalipse. Há um novo tipo de pessoas na terra. É a igreja. Totalmente diferente do povo de Israel. Infelizmente, o povo de Israel ainda não experimenta isso. Eles vão experimentar também no futuro. Mas ainda não, geralmente, como uma nação. A igreja está dotada do poder de Deus para revelar as coisas de Deus e de seu reino para o povo da terra agora, em preparação para o milênio, em preparação para o arrebatamento. Jesus vai vir buscar uma igreja que está cheia do Espírito, sem ruga, sem mancha, totalmente dedicada e santificada. Mas, além disso, uma igreja espiritual. Um povo que está ouvindo a Deus. Sabe por que muitos têm muita fraqueza na vida espiritual? Alguns vivem caindo. Quase toda semana precisam que um pastor ore por eles. É por causa disso. Não vão ao santuário. Não entram naquele lugar que está aberto. E eu vou dizer para vocês algo que eu disse aqui numa reunião que tivemos essa semana. Se você apenas ora a Deus pelas suas necessidades e você não gasta tempo na presença dEle para ouvi-lo, você ainda não tem um relacionamento com Deus. Você apenas ora. É um monólogo. Por isso você não profetiza. Você não escuta. Você só fala. Você vai para o encontro com Deus e só fala, fala, fala. Pede, pede, pede. Mas não para ouvir. É aí que ele fala. É aí que eu começo a profetizar. Ele vai começar a me dar palavras para alguém. Ele vai começar a trazer no meu coração o nome de alguém para eu orar. Ele vai me mostrar textos da palavra. Ele vai me dar pregações para eu pregar. Ele vai falar comigo para eu trazer uma palavra para aquele amigo que trabalha comigo ali. Eu vi um anjo entrando aqui agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. O Senhor tem algo especial nesse lugar. O Senhor tem algo especial nesse lugar do santuário. Aqui é um santuário, né? Esse prédio tão lindo. Mas ele só se torna um santuário quando você está aqui. Porque o santuário de Deus é a igreja. O povo, não é o prédio. Se vocês mudarem para outro prédio, ele vai com você. Porque o santuário é a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Você já está entendendo que a era profética
foi inaugurada como algo definitivo. Paulo falou lá em 1 Coríntios 13 que nós agora profetizamos em parte. Mas mais tarde, quando estivermos com Ele, nós vamos entender tudo. Não vai ser profecia pequenininha. Não vai ser uma revelação curta. Portanto, isso é definitivo. O mover profético é definitivo sobre a igreja. Não é como nos tempos do Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre um profeta e depois se retirava. Ele já veio, ele já ficou, ele já está aqui. Amém? Pode dar um glória aí? Eu quero ler alguns versículos aqui, porque é uma coisa linda que o Senhor fez conosco, e todos os evangelhos falaram isso. Abram aí, vamos ver aqui. Marcos 16, 15 a 20. Marcos 16, diz assim, versículo 15. E ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes sararão. Assim, depois que o Senhor lhes falou, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles saíram e pregaram por toda parte, o Senhor trabalhando com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja, o Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus voltou ao céu, ele acompanhou os discípulos com os dons, para que eles pudessem completar a obra de Deus na terra. Agora está nas nossas mãos. Uma nova missão com um novo poder foi dado. Os discípulos não tinham isso antes. Eles até pensavam que eles tinham sido enviados somente às ovelhas perdidas de Israel. Mas aí eles entenderam que é para o mundo inteiro. Por isso nós estamos aqui. Os brasileiros foram alcançados, amém? Alguém obedeceu a Deus. E o evangelho chegou aqui. Mateus 28, 19 a 20. Lucas 24, 45 a 49. E Atos 1, 8. Eu quero ler Atos 1, 8 com vocês. O Senhor Jesus disse assim: mas você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O Senhor chamou vocês aqui para São Luís, mas talvez alguns vão para outros lugares do estado do Maranhão, ou do Brasil, ou para fora do país. Resumindo, terminando essa mensagem, toda a igreja recebeu de Cristo o ministério profético. Você pode crer nisso? Amém? Você tem que entender a era profética. Você ainda não está profetizando? Você ainda não entendeu. Mas hoje Deus marcou um compromisso com você aqui, para você compreender que você pode profetizar e que você vai profetizar. Paulo falou em 1 Coríntios 14, 31, ele disse assim: todos vocês podem profetizar, um por um,
para que todos aprendam e todos sejam encorajados. Até as mulheres, viu? 1 Coríntios 11, Paulo falou que a mulher profetiza e ora. Não deixe ninguém calar você. Todos foram chamados nessa nova era. Se você não está profetizando, você está 2000 anos atrasado. Mas tem esta condição. 2 condições. Primeiro, você tem que crer. Crer nessa palavra. E crer em Cristo, porque sem Cristo você não recebe o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não tem profecia. Amém? Entenderam? Então, se você está aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, hoje é o dia. Abra o seu coração hoje e diga: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Espírito Santo pode invadir, pode derramar na minha vida. Para você que já passou desta etapa, o segundo ponto é entrar no santuário, viver lá. Quero dizer algo para vocês, especialmente para os líderes aqui, os pastores, porque é a minha experiência. Eu não me atrevo a pregar num domingo sem antes gastar muito tempo lá naquele santuário, para ouvir o que Deus quer falar à igreja. A gente tem muita coisa para falar para a igreja. A gente estuda a Bíblia, pode falar o que quiser, né? Está lá na Bíblia. Mas nós temos que saber o que é que o Espírito está dizendo às igrejas agora, hoje. Antes de eu viajar para cá, eu pedi para Deus me dar a palavra para essa igreja. Essa é a palavra que Ele me deu. Essa é uma igreja forte. É uma igreja importante nessa cidade. Por quê? Porque vocês são grandes, é um número grande, tem uma potência. Amém? Imagina se todos saírem daqui profetizando. A semana toda na cidade, no trabalho, na escola, em casa. Não vai caber esse templo aqui, viu, pastoras, pastores? Vai ter que fazer outro. Ou ter vários cultos. Imagina os 3 amigos, né? Vocês vão lá, profetiza para esses amigos. Traz eles para cá, para a reunião que vai ter. Vai triplicar, quadruplicar o número de pessoas nessa igreja. A Bíblia diz assim que a profecia é tão importante, está lá em 1 Coríntios 14, que se um incrédulo entra na igreja e alguém revela os segredos do coração dele, ele vai dizer: Deus está nesse lugar. Eu quero que vocês associem a profecia à evangelização. Não é para saber se eu vou casar na semana que vem, se eu vou ganhar um carro novo. É para evangelizar. É para trazer gente para a igreja. É para salvar. É nisso que o Espírito Santo está envolvido. Quer um carro novo? Trabalha, compra. Deus vai abençoar. Dá o dízimo. Seja fiel. Vai ver o que Deus vai fazer. Quer profecia? Quer ganhar almas? Vai para o santuário. Se esconde lá. Pelo menos 1 hora por dia. 1 hora, pastor, é muito tempo. Quer ser profeta? Diz aqui para mim, o pastor não vai escutar. Quantas horas você passa no Instagram, nas redes sociais?
diz aqui. A gente até perde a hora, né? Não tem uma hora para estar no santuário? Vamos combinar que isso aí é a maior desculpa esfarrapada do planeta. Tempo nós temos. Tempo nós fazemos para tudo que é importante. Concordam comigo? Então, meus queridos, a palavra do Senhor para essa igreja hoje é: a profecia é um dom que todos os cristãos podem aprender a operar. Todos podemos profetizar. Pode falar para quem está do seu lado? Eu posso profetizar. Amém? Você creu nessa palavra? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar aqui agora. Talvez o Espírito Santo vai conceder aqui mesmo novas profecias, novas palavras. Mas pelo que eu conheço do Espírito Santo, ele vai conceder isso lá no santuário, quando você entrar, ficar escutando. Vocês entenderam? É só assim que todos podem profetizar. Lá no dia de Pentecoste, lembra? Todos estavam reunidos esperando a promessa. Eles estavam ali, ninguém estava pregando, não. Estavam quietinhos ali, escutando. Será que é hoje? Jesus mandou a gente vir para cá para esperar a promessa. Já fazem 10 dias que ele foi embora. Hoje é o dia de Pentecoste. Será que é hoje? Vamos lá. Ficou todo mundo lá quietinho. Daqui a pouco, um vento. Ouviu-se um vento forte. Daqui a pouco, tremeu o lugar. Será que é um terremoto? Não, é o Espírito de Deus. Veio do céu sobre todos. Todos estavam esperando a mesma coisa. O poder da unidade. O poder da unidade é fantástico. Vamos fazer isso agora? Vamos nos unir todos aqui em oração. Vamos ficar um tempinho na presença do Senhor. Todos nós, vocês concordam? Olha, ninguém se distrai agora com nada. Desliga o telefone. Não conversa com ninguém. Não é hora de ir lá no toalete. Tá? Quietinhos. Vamos todos concordar agora. Ele pode dar hoje para você alguma revelação nova. Mas eu tenho certeza, uma coisa que eu vou pedir para Ele, é que você vai começar um novo compromisso de entrar no santuário todo dia. E gastar tempo lá com Ele. Não é gastar, é investir. Amém? Vamos fazer isso? Não sei se o grupo de louvor ou alguém pode estar aqui para nos ajudar também. Porque, deixa eu contar esse segredo para vocês aqui, tá? Talvez muitos de vocês já tenham esse segredo, mas quando você começa a adorar, algo acontece. O louvor traz a unção do Espírito, traz a presença do Senhor. Lembra de Eliseu? Um rei mandou fazer uma pergunta lá para ele. O Eliseu chamou um músico e falou: começa a tocar aí, que eu vou buscar a Deus. Vocês são uma bênção, sabia? Para a vida da igreja, vocês aqui. Vocês sabem disso, não é? Vocês que são do louvor. O Senhor usa a vida de vocês para trazer essa unção, para abrir o véu do santuário no momento do louvor. Para trazer aquela palavra revelada. Orem sempre por eles. São uma bênção. Amém? Vocês conhecem algum som sobre o Espírito Santo? Alguma música sobre o Espírito Santo?
Repita aí. Todos podemos profetizar. Mais forte, com segurança. Vamos ficar de pé. Quero que vocês me desculpem pela minha voz hoje, essa dificuldade que eu tive. Mas eu sei que o Espírito falou com vocês. E é isso que importa. Então eu quero que você abra agora o seu coração, o seu espírito. Por favor, não se distraia. Que eu sinto da parte de Deus de ministrar algo aqui no Espírito. E se você receber, o Senhor vai transformar a sua vida.